fucking fight back. Hello, my friends! Mais um dia. Hoje vamos fazer o review do dia de ontem, né? Dia 20, quarta-feira, a super quarta. E do dia de hoje. Ontem, devido à correria, não deu para fazer muita coisa. Aí acabou que ficou tarde e eu preferi fazer esse review hoje. Né? Então, hoje, 2 episódios em um, mais uma vez. Né? Vamos lá. Vamos abrir o gráfico agora e ver o que foi que aconteceu. Eu vou antecipar logo para vocês. Ontem, estava bom até eu fazer cagada. E hoje foi bom se eu não tivesse feito nada. Então, por aí você já tira. Né? Vamos lá. Bom, galera, esse primeiro gráfico que vocês estão vendo aqui é de ontem, beleza? O que é que acontece? Inicialmente, né, na abertura do pregão já um pouco travado, a gente vê o movimento do dólar, né, em queda. Quando teve, vou até abrir aqui o nosso point to fix aqui, né, para poder marcar as situações. Quando teve esse pequeno recuo aqui, a gente vendeu ontem, tá? O stop ficou bem aqui acima, mais ou menos 7 pontinhos, né, da nossa entrada. E nosso alvo era justamente aqui nessa linha amarela, nessa região amarela de volume de negociações. Como vocês já sabem, né, nossas proporções de operação é de 2 para 1. Era essa mesma condição aqui, nada diferente. Porém, o preço chegou a nos entregar aqui, né, aproximadamente 12, 13 pontos. A gente tinha um take de 17 pontos ontem, né? Chegou a entregar aqui aproximadamente 12, 13 pontos. Voltou, ficou nessa briga aqui, ó. Briga aqui, já estava brigando muito, recuou. Veio, tentou pagar nosso alvo, não conseguiu. Mais briga. Encerrei nossa posição nesse recuo aqui, tá? Encerrei a posição aí. E o que foi que aconteceu? Poxa, peraí, deixa eu mudar para setinha. Nossa entrada. Stop, né? E alvo. Encerrei aqui, mais ou menos nessa região aqui, quando estava voltando, né? Terminei amanhã, né? Para ser mais preciso, com 7,5 pontos de lucro, ou seja, tinha encerrado a parte da manhã ontem com uma margem de 1 para 1, né? Bom, significativamente bom para a super quarta. Né? A parte da manhã foi extremamente de baixa volatilidade, né? Não se movimentou como a gente queria, até porque à tarde tinha a decisão da taxa de juros americana, né? Declarações sobre a política monetária dos Estados Unidos, e às 6 da tarde, depois do pregão, tem também a decisão da taxa de juros aqui no Brasil. Fomos tentar trabalhar, né, na decisão da taxa de juros americana. Nesse momento, ao sair, né, os dados da taxa de juros, a gente tentou vender nessas regiões, tentou esperar, melhor dizendo, que o preço, que no momento da notícia, né, da manutenção dos juros, ele fez esse candle aqui, certo? Eu queria que o preço tivesse chegado mais ou menos nessa região aqui, do 80, para poder comprar. O preço não veio. E eu também não comprei aqui. Todo esse movimento, pessoal, deu mais ou menos aí uns 14 pontos, eu acredito. Não me lembro agora de cabeça, mas eu posso dizer aqui para vocês. 15 pontos. Até os 15 pontos. Foi o que aconteceu. Não entrei porque eu esperei vir no 80, certo? O preço, quando fechou e começou a subir, eu arrisquei a compra mais ou menos aqui, ó, no 92, certo? Ele conseguiu andar aproximadamente, antes de conseguir andar isso daqui, o que foi que aconteceu? Meu stop estava justamente aqui embaixo, tá? E eu acabei tomando stop, certo, galera? Então, tinha ficado no 0 a 0, né? Tinha perdido o lucro e tinha tido na venda aqui pela manhã. Depois disso, ainda acreditando num movimento mais hawkish por parte dos comentários do presidente do Fed, eu estava que o preço ia tender a vir buscar essa região aqui do 15, tá? Só que não foi o que aconteceu, infelizmente. Quando ele me estocou, eu não entrei, né? Aí fui e entrei próximo do fechamento. Então, a segunda entrada também foi quase no mesmo lugar, foi aqui entre 93 e 94, tá? Depois disso, o preço evoluiu mais ou menos 7 a 8 pontos, tá? Meu stop estava razoável, era só de 5 pontos meu stop,
tá? E o alvo continuava aqui no 15, certo, pessoal? Nessa proporção, eu estava tentando buscar 1 para 2,5 já. O preço chegou a andar, né? Isso daqui, quase 8 pontos, e voltou todo no 0 a 0. Quando estava numa briga, mais ou menos nessa região aqui, e para a gente é a região de pullback, né? Eu preferi encerrar o dia e fechei o dia de ontem com menos 3 pontos. Tá, galera? Então, o dia de ontem é encerrado com menos 3 pontos. Já fiz a marcação aqui na planilha, tá? Do dia de ontem, ó, dia 20. Como vocês podem ver, certo? Menos 3 pontos. E hoje, vamos conversar hoje sobre o dia de hoje, né? E as merdas do dia de hoje, como foi feito. Mas nem tudo é culpa nossa, vale frisar, tá? Bom, galera, o dia de hoje funcionou da seguinte maneira. Temos aqui nosso ponto zero, como vocês podem ver, né? Nosso ponto de partida, nosso cálculo de trava, tá? E nosso cálculo de trava aqui em cima também. Ou seja, a gente tinha nossa região mais adequada para uma venda e nossa região mais adequada para uma compra. Até aí tudo bem, tá? Mas o que foi que complicou aqui, ó? E vamos lá, vamos fazer um checklist, né? Primeiro ponto, fora da volatilidade, né? Volume acima da média, TDI excedendo as regiões e região de cálculo, região importante, ou seja, tínhamos um checklist completo, pessoal, um checklist completo. Foi o que aconteceu. Não sei se vocês já perceberam, mas a gente tem duas janelas aqui, onde eu marco os cálculos, que é no dólar cheio, tá? E onde eu opero, que é no futuro, tá, galera? No dólar mini. Então, foi o que aconteceu. O dólar cheio abriu o pregão, tá? Já na nossa região aqui de cálculo, mais precisamente abriu no 55, mas veio pagar até o 51, tá? E a gente tentou entrar aqui nessa região, mas quando eu percebi, o mini dólar ainda estava em leilão, né? Não tinha aberto o mercado ainda de mini dólar. Só veio abrir às 9h05, pessoal. E eu preciso até olhar para vocês aqui, porque isso me deixou extremamente indignado. Voltando a frisar aqui para vocês, só para vocês saberem. O dólar cheio abriu, foi buscar nossas regiões como a gente queria que acontecesse. Os juros, os títulos estavam apontando para um movimento altista. Era necessária uma correção. Nós tínhamos toda a macroeconomia a nosso favor, tá? E o mini dólar não tinha aberto ainda estava em leilão. Após as 9h05, ali mais precisamente às 9h06, 9h07, foi que abriu o mercado de mini dólar, né? E a gente acabou buscando exatamente essa. Na verdade, nem buscou, né? Mas a gente acabou vendo o preço já trabalhando por essas regiões aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Por essas regiões aqui, certo? Entre os 58 e os 60, tá? Isso me fez desacreditar um pouco da região, certo? E não querer comprar. Por mais que todos os indicadores já apontassem, tá? A gente tinha também liquidez para baixo, né, do preço, que me deixou um pouco preocupado. Tinha liquidez para cima, né, para essas regiões aqui da trava, né. O preço tinha tudo para fazer esse movimento como ele fez hoje, né, pagar todos os nossos alvos da melhor forma possível. Tinha tudo, pessoal, mas infelizmente, devido a esse acontecimento, eu decidi não comprar. E aguardei, até porque hoje tinha notícia, né, dos dados de seguro-desemprego americano e PMI. Né? Optei por trabalhar dentro do Drive. Bom, e o que foi que aconteceu nas notícias? Como vocês podem ver, o mercado fez esses movimentos, né? Eu aguardei, ele deu um desconto excelente para a compra, mas não comprei. Eu aguardei o preço. O preço fechou, trabalhou mais acima, tentei a primeira compra aqui no 73, tá? Nosso stop ficou no 68 mais ou menos, entre 68 e 66, dava mais ou menos 8 pontos nosso stop. Ficou isso mesmo, ficou no 65, 66 aqui, ó. Dava 7 pontos e meio, 8 pontos. Nosso alvo era a região aqui do 82, né? Que pagou lindamente. Só que o que é que acontece, galera? Eu fiquei um pouco preocupado com algumas circunstâncias que foram: o preço recuou, né? Estava trabalhando aqui quase no meu limite de stop, eu já tinha chegado a ficar menos 6 pontos negativos, tá, galera? Já estava um pouco frustrado por ter perdido a entrada, isso me deixou um pouco abalado, né? E quando o preço recuou um pouco, como vocês podem ver aqui, né, me deixando negativo em mais ou menos 4 pontos e meio, eu decidi
encerrar, tá? E depois que eu encerrei, pasmem, o preço foi embora. Certo, galera? Só que o que acontece? Nesse meio termo, a gente teve as notícias do PMI, que quando saiu aqui, o preço deu essa pequena reação, fez a correção e quando fechou, em seguida eu comprei, tá? Novamente, fiz a compra, dessa vez um stop mais curto, apenas de 5 pontos, tá? A compra saiu mais ou menos aqui nos 66,5, 77. O stop era de 4, 5 pontos e o alvo agora era outro, tá? Nosso alvo dessa vez ficaria mais ou menos aqui no 90. Ficaria mais ou menos no 90, galera. Tá? Aí ia nos pagar em média 15 a 16 pontos, né? E nosso stop era de 5 pontos apenas. Contudo, o preço chegou a nos pagar quase todo o movimento, chegou a nos pagar 11 pontos, 12 pontos no máximo, tá? Recuou, voltou, ficou brigando aqui, tentei aguardar o máximo possível, não estava me sentindo mais confortável. Levei meu stop aqui, deixei um ponto acima da minha entrada e em um determinado momento o preço simplesmente veio me tirar, tá, galera? Me tirou com um ponto negativo do meu saldo de menos 4,5 da primeira operação, que era para ter pagado. Acabei ficando com menos 3,5, né? Infelizmente. E a gente vai anotar aqui para deixar organizado, né? E foi isso. Depois dessa operação ter encerrado, diminuiu a minha perca do dia. Ficamos no negativo ontem e hoje, em dois cenários que era para ter fechado positivo, e infelizmente não conseguimos, tá, pessoal? Mas é isso, é a realidade do mercado. Quando acontecem situações em que nos abalam emocionalmente, né, tira um pouco da nossa estrutura mental do que a gente está pronto para fazer, acaba acontecendo essas situações, algumas decisões ou o sustento para segurar alguma posição fica mais sensível. Nessa segunda entrada que eu fiz no dia de hoje, inclusive, depois que eu botei no proteger minha entrada, eu saí da frente do computador porque meu emocional não estava com condições de se permanecer aqui, para vocês entenderem a que ponto isso aqui pode chegar, né? Basicamente é isso. Sexta-feira é mais um dia para a gente encerrar a semana. Por enquanto, galera, a gente ainda está com um saldo bom para o mês de março, tá? Como vocês podem ver, deixa só eu abrir novamente aqui. Como vocês podem ver, ó, então, a gente iniciou o mês de março com um capital de 835, tá, galera? Estamos até o momento com 935. A gente está com um lucro de R$ 100. Isso representa 11,98% de lucro, tá, galera? Nada, em nenhum tipo de investimento retorna para você uma margem de lucro dessa em 30 dias. Pra vocês terem uma noção, a renda fixa hoje no Brasil, após a decisão da diminuição de 0,5 pontos base na taxa de juros, a renda fixa no Brasil está pagando hoje 10,75%, né, ao ano, né, em menos de 25 dias, né, em menos de um mês, vamos dizer assim, eu já estou tendo uma rentabilidade de 11,98, pessoal. Em um mês, eu estou tendo o retorno que esses R$ 835 em um ano, eu estou tirando em menos de um mês. Então, vocês têm que entender que o contexto do investimento, de tomar risco nos investimentos, é de potencializar os seus retornos a longo prazo, tá, galera? Conseguir fazer com que seu dinheiro renda mais, de forma mais rápida, mas também de uma forma palpável, tá? Não existe esperar retornos absurdos e imediatistas. É a longo prazo, é devagarzinho, mas o importante é tentar trabalhar acima do que a poupança e a renda fixa pagaria a gente, né? Esse é o objetivo, né? E fazer com que todo esse processo seja de celeridade, né? Mas com controle e organização do enriquecimento patrimonial, tá certo? Então, até a próxima. Amanhã a gente tá de volta. Abraço. Valeu!